Evangelho de Marcos, capítulo 9. Disse-lhes mais: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E olhando logo ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então lhe perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: na verdade Elias vem primeiro, restaura todas as coisas, e como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo, toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o despedaça, de modo que ele espuma, range os dentes, e vai definhando, e eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram, e como viu, o espírito logo despedaçou, e, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo isto lhe sucede? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. E ele, gritando, e despedaçando muito, saiu, e ficou como morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes ele: esta casta não sai de modo algum, a não ser por oração e jejum. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas, 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Mas eles não entendiam esta palavra, e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. E estando ele em casa, perguntou-lhes: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12, e lhes disse:
se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos, e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles, e, abraçando-a, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe, não a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que, em teu nome, expulsava demônios, o qual não segue conosco, e nós lhe o proibimos, porque não segue conosco. Jesus, porém, respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse lançado no março. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, melhor é entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que jamais será apagado, onde o seu verme não morre, e o fogo não é apagado. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, melhor é entrares coxo na vida, do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que jamais será apagado, onde o seu verme não morre, e o fogo não é apagado. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno de fogo, onde o seu verme não morre, e o fogo não é apagado. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas, se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e guardai a paz uns com os outros.